Oi, turma, tudo bem com vocês? Na aula de hoje, nós vamos falar sobre o sistema renal no equilíbrio ácido-básico do sangue. É uma aula bem curtinha, mas é muito importante, tá bom? Então, espero que vocês gostem da aula. O pH é medido através da concentração de prótons em uma amostra. No sangue, se nós fôssemos analisar a concentração de prótons, o plasma arterial teria aproximadamente 0,00004 miliequivalente por litro. Como essa medida seria muito difícil, nós temos uma escala de pH onde avaliamos o log da concentração de prótons de hidrogênio. Essa escala de pH vai de 0 a 14, sendo que 7 é um pH neutro, abaixo de 7 é um pH ácido e acima de 7 o pH é básico. O sangue, o pH ele fica em torno de 7,4. Então, é super interessante, né? Porque é um pH levemente básico. Outra característica interessante é que o pH sanguíneo ele reflete o pH intracelular. Então, não precisa se medir o pH de dentro da célula para saber qual que é o pH atual da célula, só medir o pH sanguíneo, tá? Outra característica interessante que nós conseguimos ver nessa tabela é o pH do estômago, que é em torno de 1, levando em consideração que esse pH é extremamente ácido por causa do ácido clorídrico e muitas vezes nós precisamos fazer utilização de antiácidos. Esses antiácidos podem chegar aí próximo a 10. Uma outra característica que eu gostaria que vocês prestassem atenção é a quantidade de alimentos que a gente consome no dia a dia, que são alimentos ácidos. Os alimentos básicos eles estão em concentração menor, não somente na tabela, é claro que aqui está só uma representação pequena desses alimentos, mas os alimentos ácidos eles estão mais, vamos dizer, mais presentes na nossa alimentação. Outra característica interessante é o pH da urina. Olhem que faixa ampla que esse pH pode estar, entre 4,5 e 8,5. Vai depender da necessidade do corpo em excretar hidrogênio ou bicarbonato, ou seja, depende diretamente do pH do nosso sangue. Então, se nosso sangue está ácido, nós precisamos excretar hidrogênio. Então, o pH da urina vai ser mais ácido. Se o sangue está básico, nós precisamos excretar bicarbonato. O pH da urina vai ser mais básico. Além de excretar, ele pode reabsorver, então ele pode estar reabsorvendo hidrogênio ou reabsorvendo bicarbonato, o que também atua modificando o pH da urina. Então, o sistema renal ele atua muito no pH sanguíneo por causa disso. A concentração de hidrogênio no nosso organismo ele precisa ser bem regulado. Porque as proteínas intracelulares, como enzimas e canais de membranas, elas são muito sensíveis ao pH. Então, qualquer mudança nessa concentração de hidrogênio acaba afetando a estrutura terciária das proteínas. Por quê? Porque essas proteínas fazem interações com ligação de hidrogênio. E quando nós temos uma concentração modificada, desses hidrogênios, essas interações vão ser comprometidas. O pH muito baixo causa acidose metabólica. O que acontece quando o pH está baixo no nosso organismo? Os nossos neurônios, por exemplo, eles sofrem menor excitação e isso acaba ocasionando depressão do sistema nervoso central. Os pacientes eles vão ficar confusos, não sabem direito onde estão e se essa depressão durar por muito tempo, corre aí perigo de morte, uma vez que o sistema respiratório também vai parar de funcionar devido à depressão do sistema nervoso central. Quando nós temos um pH alto, nós dizemos que o nosso organismo está sofrendo alcalose. Nesse caso, os neurônios vão ficar
hiperexcitáveis. E nós vamos aí ter uma falta de sensibilidade e até formigamento e abalos musculares. Quando nossos neurônios ficam hiperexcitáveis, eles vão aumentar a contração muscular e vão sustentar essa contração. Então, a contração vai durar mais tempo. Essa duração de contração também é chamado de tetania, tá? E por causa dessa excitação com duração maior, vai paralisar os músculos e vai influenciar principalmente nos músculos respiratórios e também pode causar a morte do indivíduo caso a alcalose dure muito tempo. Os distúrbios de pH, eles estão correlacionados com os distúrbios de potássio, principalmente devido ao antiporte renal que acontece entre o potássio e o hidrogênio, através do hidrogênio potássio ATPase, que está presente nas células renais, onde, enquanto um hidrogênio, uma molécula, está indo para um lado da membrana, a outra molécula está indo para o outro lado da membrana. E quando nós temos deficiência no potássio, o hidrogênio não consegue fazer esse antiporte, não consegue entrar ou sair pela membrana, não consegue atravessar a membrana plasmática. Quando nós temos acidose, os rins precisam excretar hidrogênio e absorver potássio. E quando nós temos alcalose, os rins precisam reabsorver o hidrogênio que está no lúmen do túbulo e excretar potássio. Então, se nós não temos ou temos algum problema nesse transporte com o potássio, por exemplo, falta de potássio, nós não vamos ter a troca do hidrogênio entre a célula e o túbulo renal. Os prótons de hidrogênio, eles entram no nosso organismo a partir da alimentação, proveniente de ácidos graxos, aminoácidos e também de frutas cítricas, refrigerante. Então, tem muitos alimentos que vão ter hidrogênio, uma grande quantidade, e vão fazer com que o pH sanguíneo diminua, tornando-se mais ácido. Mas também muitos hidrogênios eles são oriundos do metabolismo, principalmente quando a gente fala de metabolismo dos ácidos orgânicos, ácidos graxos, os intermediários do ciclo do ácido cítrico e também no metabolismo anaeróbico do lactato. Mas a maior fonte diária de ácidos é a produção de CO2 durante a respiração aeróbica. O dióxido de carbono ele não é ácido porque ele não tem hidrogênio. Entretanto, ele juntamente com a água, ou seja, ele combina-se com a água e forma aí o ácido carbônico. Esse ácido carbônico ele dissocia-se facilmente em hidrogênio e bicarbonato. Mas eles vão falar assim, mas professor, o bicarbonato ele não é um tampão, ele não é básico? Sim, ele é básico, ele tampona o hidrogênio, porém ele só vai fazer esse tamponamento quando ele se liga ao hidrogênio formando o ácido carbônico. A partir do momento que o hidrogênio está livre no nosso organismo, nós vamos ter uma alta concentração de prótons de hidrogênio e o pH será mais ácido. Em relação ao ganho de base do nosso organismo, nós temos, é claro, diversos alimentos provenientes que têm presença de bicarbonato, porém, o ganho de ácido é muito maior diariamente. Então, é mais fácil, digamos assim, nós termos uma acidose do que uma alcalose. É mais comum termos uma alta concentração de hidrogênio e isso faz com que o nosso organismo atue mais em relação ao hidrogênio do que
ao bicarbonato. Em repouso, para vocês terem uma ideia, essa respiração aeróbica, ela produz cerca de 12.500 miliequivalentes de hidrogênio. É claro que isso vai ser diluído no sangue, se a gente, né, diluísse no sangue e não fizesse a excreção de nenhum hidrogênio no nosso organismo, isso equivaleria a 4.000. Lembrando que o equivalente grama normal para ter um pH de 7,4 é de 0,00004. Então, para vocês terem uma ideia da importância da eliminação do hidrogênio do organismo. A homeostasia do pH ou controle do pH em torno de 7,4 vai ocorrer pelos tampões, pela ventilação e pelos rins. Os tampões, eles são a primeira linha de defesa, eles sempre estão presentes e esperando para impedir a grande oscilação de pH. A ventilação é a segunda linha de defesa e é uma resposta rápida, ela consegue regular aí 75% dos distúrbios de pH. E a linha final é a defesa pelos rins. Eles são mais lentos do que os tampões e também que o pulmão, mas eles são muito eficientes para enfrentar qualquer distúrbio de pH restante, sob condições normais, é claro, né? Se nós não tivermos nenhum defeito, nenhum problema renal. Esses três mecanismos, então, tampões, ventilação e rim, eles vão ajudar a equilibrar os ácidos de forma tão eficaz que o pH normalmente ele não varia muito, ele tem uma variação muito pequena. Na aula de hoje nós vamos falar de como o rim atua na homeostasia do pH. Quando a gente for falar de sistema respiratório, eu vou explicar para vocês como a ventilação vai atuar nessa homeostasia. Os tampões renais, eles atuam de duas maneiras, diretamente ou indiretamente. Diretamente, eles vão secretar ou reabsorver hidrogênio. Indiretamente, eles vão secretar ou reabsorver tampão de bicarbonato. Na acidose, os rins vão atuar secretando hidrogênio e reabsorvendo bicarbonato. Então, nessa imagem, vocês conseguem ver, né, que na acidose o pH vai estar baixo, nós vamos ter alta concentração de hidrogênio. Sair o hidrogênio do sangue, né, e ir para a urina, para diminuir essa acidez, para que o nosso sangue volte a ter o pH normal de 7,4 mais ou menos. Então, ele pode atuar secretando hidrogênios diretamente, ou ele pode atuar combinando esse hidrogênio com aminoácidos, formando aí a amônia e secretando essa amônia na urina também. Quando ele secreta o hidrogênio, para que esse hidrogênio não volte para o nosso organismo, o tampão dos íons fosfato, que já está presente no filtrado, ele se combina com esse hidrogênio e isso faz com que ele seja secretado mais facilmente. E também o pH da urina não acaba sendo tão ácido quanto se esse hidrogênio fosse liberado livremente. É claro que nós vamos ter hidrogênios livres, que não vai ter bicarbonato nem amônia, que vai ser suficiente para tamponar, então por isso que a urina ela chega até 4,5 de pH. Nós também vamos ter a reabsorção do bicarbonato, né, para aumentar, para trabalhar como tampão no sangue. Então, o bicarbonato ele vai ser reabsorvido e no sangue ele vai se combinar com o hidrogênio que está livre, trabalhando aí como um tampão de bicarbonato extracelular. Na alcalose sanguínea, o processo vai ser ao contrário. Nós vamos ter a secreção de bicarbonato e reabsorção de hidrogênio no sangue.
É claro que aqui está bem resumido como está acontecendo essa secreção de hidrogênio. Nós vamos ver detalhadamente, vocês vão ver que tem diversos transportadores envolvidos nessa secreção e reabsorção desses íons e prótons. Diversos vão ser os transportadores de membranas que vão estar envolvidos no equilíbrio ácido-básico do sangue. Entre eles, nós temos o trocador apical NHE. Esse transportador vai atuar lá no túbulo proximal, onde ele vai reabsorver o sódio e excretar o hidrogênio. Então, ele vai fazer a troca do sódio pelo hidrogênio, e esse hidrogênio ele vai contra o gradiente de concentração, porque na urina nós temos grande quantidade já do hidrogênio, e ele vai acabar indo contra o gradiente. Outro transportador é o simporte basolateral. Esse simporte ele vai estar atuando tanto na reabsorção de sódio como de bicarbonato. Então, quando é simporte, os dois vão para o mesmo lado. Então, ele vai movimentar tanto o sódio quanto o bicarbonato para fora da célula epitelial e para dentro do líquido intersticial. Então, ele está reabsorvendo esse sódio e o bicarbonato. Nós também temos transportadores de bomba de próton, que vai transportar o hidrogênio para fora o lúmen, o hidrogênio para o lúmen no néfron distal, e isso vai ocorrer contra o gradiente de concentração, por isso vai gastar energia, tá bom? Nós temos também o transportador de hidrogênio potássio ATPase, que vai atuar e fazendo com que o hidrogênio seja enviado para a urina, e o potássio, então, ele vai ser reabsorvido. Também vai acontecer contra o gradiente de concentração, por isso tem gasto de energia. Já o trocador sódio-amônio vai fazer com que nós tenhamos o transporte de amônio que está presente dentro da célula para o filtrado e reabsorção do sódio do filtrado. Então, ele faz a troca entre esses dois componentes. O trocador bicarbonato-cloro, ele vai estar presente na membrana basolateral e vai fazer com que ocorra o envio do bicarbonato para o líquido intersticial em troca do cloro para dentro da célula. Pessoal, eu sei que são muitos transportadores, a gente já vai ver detalhadamente um pouco sobre cada um deles, mas o que eu sugiro, e até uma questão do exercício que eu vou mandar para vocês. Vocês desenharem a célula e colocarem onde que fica cada um desses trocadores, se é apical, basolateral, para a gente poder entender melhor, compreender melhor como funciona. Então, vai ser um exercício da lista de exercício. Por favor, façam esse exercício e me mandem a foto para eu corrigir, para ver se vocês estão compreendendo de como esses transportadores de membrana funcionam. É importantíssimo vocês entenderem como que eles atuam aí no nossos rins. No túbulo proximal, nós vamos ter a secreção de hidrogênio e reabsorção de bicarbonato. Então, vocês têm que pensar assim, que no filtrado nós vamos ter alta concentração de bicarbonato e de sódio. O sódio ele vai ser reabsorvido pela célula através do trocador NHE. A gente já falou sobre ele na aula passada. A partir do momento que ele é reabsorvido, o hidrogênio vai ser secretado. O hidrogênio livre no filtrado vai então combinar-se com o bicarbonato e na presença da enzima anidrase carbônica vai ter a formação de água mais dióxido de carbono. A água vai continuar no filtrado, o dióxido de carbono ele vai ser reabsorvido. A partir do momento que esse dióxido de carbono é reabsorvido, dentro da célula ele vai reagir com a água novamente, vai ser catalisado pela
enzima anidrase carbônica e vai formar íons de hidrogênio e bicarbonato novamente. Os íons de hidrogênio vão ser enviados para fora da célula e o bicarbonato vai ser enviado juntamente com o sódio para dentro do nosso líquido intersticial. Lembram-se como que é o nome desse transportador que está transportando sódio e bicarbonato? É o transportador Symporte basolateral sódio bicarbonato. Então, Symporte porque eles estão indo para o mesmo lado. Então, ele faz com que ocorra o transporte das duas moléculas que estão dentro da célula para o líquido intersticial e, consequentemente, para o sangue posteriormente. Uma outra via de reabsorção de bicarbonato e secreção de hidrogênio está correlacionada com o metabolismo do aminoácido glutamina. Então, a glutamina, na célula tubular proximal, ela é metabolizada e forma alfa-cetoglutarato e 2 grupos de amino. O amino, juntamente com o hidrogênio presente nessa célula, vai formar amônia e vai ser secretado através do trocador sódio-amônia. Então, nós teremos a entrada de sódio e a excreção de amônia. O alfa-cetoglutarato, ele vai ser posteriormente metabolizado em bicarbonato e juntamente com o sódio, através do Symporte, vai ser enviado para o líquido intersticial e para o sangue. No sangue, o bicarbonato juntamente com o sódio podem se combinar, formando o tampão bicarbonato de sódio. No néfron distal, nós temos a presença de células intercalares. Essas células estão presentes entre as células principais e elas têm uma característica de alta concentração da enzima anidrase carbônica. Na acidose, nós vamos ter as células intercalares do tipo A trabalhando e na alcalose, as células intercalares do tipo B. Então, na acidose, nós vamos ter a excreção de hidrogênio e reabsorção de bicarbonato e de potássio. Então, vamos pensar assim, vamos começar aqui pela combinação da água com o dióxido de carbono. Na presença da anidrase carbônica, nós vamos ter a formação de hidrogênio mais bicarbonato. O hidrogênio vai ser enviado, vai ser secretado, enviado para o lúmen. Ele pode ser enviado através do trocador hidrogênio-potássio ATPase, então o potássio vai entrar na célula enquanto o hidrogênio está saindo, ou ele pode ser enviado somente pelo transportador hidrogênio ATPase. Então, tem esses dois tipos de transportador que vão estar atuando na eliminação, na excreção de hidrogênio. A partir do momento que o potássio entra na célula, sua alta concentração vai fazer com que ocorra a abertura de canais de potássio e ele vai ser reabsorvido. O bicarbonato, por sua vez, vai ser reabsorvido através do trocador com cloro. Então, o cloro entra e o bicarbonato sai. O bicarbonato ele vai atuar como tampão, combinando-se com o hidrogênio em alta concentração, formando aí dióxido de carbono e água. O dióxido vai ser então enviado para dentro da célula e o ciclo continua. Uma característica importante é que quando nós temos uma acidose, teremos uma reabsorção grande de potássio e isso pode ocasionar uma hipercalemia. Na alcalose, nós teremos células intercalares do tipo B trabalhando. Então, o que nós queremos quando o sangue está muito básico? Eliminar bicarbonato e reabsorver hidrogênio. Para que ocorra essa reabsorção de hidrogênio, nós vamos, consequentemente, ter a excreção de potássio. Então,
A partir da combinação da água com dióxido de carbono na presença de anidase carbônica, nós teremos a formação de bicarbonato e hidrogênio. O hidrogênio ele vai ser reabsorvido através do transportador hidrogênio ATPase ou também através do transportador trocador hidrogênio potássio ATPase. Então, o hidrogênio sai para aumentar o pH intersticial e pH do sangue e o potássio ele entra na célula. A partir dessa alta concentração de potássio, ele vai sair através do canal de potássio e vai ser excretado na urina. O bicarbonato, por sua vez, ele vai ser secretado através do trocador bicarbonato-cloro. Então, nós teremos a entrada de cloro e saída de bicarbonato. Vocês viram que mudou. Aqui nós vamos ter esse trocador na célula apical, enquanto na acidose nós tínhamos na célula basal. Então, cuidado para vocês não confundirem quando forem fazer o esqueminha, lembrar dessa troca aí. Quem sabe faça um esquema de quando tem alcalose e depois quando tem acidose para vocês lembrarem melhor. Então, aqui vocês estão vendo que nós vamos ter uma excreção grande de potássio. Podemos ter como consequência a hipocalemia. Então, diminuição na concentração de potássio do organismo. Então, nossa aula termina por aqui. Espero que vocês tenham gostado da aula. Eu sei que é um conteúdo um pouquinho complicado, então eu vou deixar a lista de exercício para fixação. E, por favor, se tiverem alguma dúvida, não hesitem em perguntar. Eu estou sempre à disposição. Tenham uma boa semana e até a próxima aula.